Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março. Eu gostaria muito de estar aqui anunciando que a Bolsa subiu 1,5%, a guerra já foi solucionada, mas infelizmente isso não aconteceu e a Bolsa caiu 1,6% a 109.928 pontos e os grafistas falariam: rompeu o suporte psicológico dos 110 mil pontos. E por que isso aconteceu? Porque o minério caiu na China 5%. Vamos lembrar que ele bateu 161 dólares semana passada e as autoridades chinesas alertaram o próprio mercado e as empresas para não especular demais, que estava indo além dos fundamentos. Aí, óbvio, a China é um país que os players obedecem bastante às autoridades e começou a ceder, e com isso caiu Vale, caiu CSN, caiu Semin, caiu Gerdau, que devem se recuperar assim que parar essa queda do minério, que eu acho que pode ocorrer na faixa de 135 dólares, hoje estava em 141 dólares. Também o petróleo caiu 5%, e levou a Petro para baixo, a PetroRio principalmente para baixo, e a 3R. Isso por quê? Porque a PetroRio era a que mais se favorecia da alta do petróleo, porque ela vende barris de petróleo exatamente no preço do mercado internacional. Os Estados Unidos também foi mal, caiu 2,4% o Nasdaq, já o Dow Jones ficou estável. O Nasdaq caiu bastante porque é lá que estão as empresas de tecnologia, e o mercado americano, que é muito centrado dentro dos Estados Unidos e olha um pouco menos para o mercado externo, vai ter quarta-feira a primeira decisão do Fed de aumentar os juros. Ele deve aumentar de 0,25 para 0,50 e no mínimo ele vai levar até 1% no fim do ano, podendo, na visão de alguns do mercado, ir até 1,5%, porque a inflação lá já está em quase 8% e os juros estão baixos demais. Tudo isso fez o americano vender as ações de tecnologia. Aqui vamos aos destaques de alta e baixa. Na alta, JHSF, compensando a queda da sexta-feira. Sambi 11, o Santander Unit subiu 3,7%, Itaú subiu 1,1%. E qual que é o motivo? Nesse cenário de inflação mais alta e juros mais altos, hoje de manhã a gente viu a pesquisa do Focus, os economistas aumentar a projeção média de inflação para quase 6,5% no fim do ano, vindo praticamente de 5,60%, e isso fez com que os juros do pré-fixado subissem bastante hoje, inclusive no mercado do Tesouro Direto. Por quê? Porque a alta dos combustíveis na semana passada foi muito forte, apesar de necessária por conta do desabastecimento do mercado. Subiu, como todo mundo sabe, quase 19% a gasolina, quase 25% o diesel e 16% o GLP, que é o gás de cozinha. Isso daí, num primeiro momento, os economistas colocaram nos preços, nos seus modelos, para ver o efeito, só que tem a segunda derivada, e eu escrevo hoje no relatório de uma das séries que eu toco, que é Small Caps, que deve ter, infelizmente, um aumento nessa projeção de inflação nas próximas semanas. Por quê? Porque o efeito ainda não chegou nos preços dos alimentos. Quem fez feira, que nem eu, no fim de semana, viu que os preços já começaram a subir e vão subir mais ainda. Isso vai pegar alimentos, que vai pegar outros produtos e serviços, e a nossa inflação, infelizmente, deve ser revista e provavelmente o pessoal vai chegar a 8% nas próximas semanas. Com isso, o juro sobe, é ruim para as empresas ligadas ao setor de consumo. Quem que sobra é a empresa exportadora, porque os preços das commodities estão subindo, e os bancos. Destaques de baixa. Magazine Luiza, que é os 6%,
porque hoje à noite ela vai divulgar resultado e tem gente que acha que ela vem até com prejuízo. Lembra que o resultado da Via Varejo saiu na semana retrasada, um lucro pequenininho, não foi tão ruim, na minha opinião, mas o mercado não gostou. Existe um receio muito grande com o Magazine Luiza hoje e eu vou gravar amanhã para sair na quarta, às 8 da noite, um mata-mata de Via Varejo versus Magazine Luiza, olhando os resultados do quarto trimestre. E como eu antecipei antes da abertura do mercado, ia cair como caiu Vale, CSN, Semin, Usiminas e Gerdau por conta do preço do minério que caiu 5% no exterior. E o destaque de hoje que você, assinante da Levante, pediu foi CSN Mineração. Qual foi o problema da CSN Mineração? Ela teve uma queda de 47% no lucro líquido do quarto trimestre. A CSN e Vale, mais os Siemens Gerdau tinham tido um grande aumento, ela teve uma queda e também o EBITDA despencou 73% para 850 milhões de reais. Isso era totalmente inesperado porque o quarto trimestre foi um trimestre que teve recuperação do preço do minério de ferro. Só que a CSN Mineração, ela teve o menor número de cargas embarcadas, teve também menores preços realizados do que no terceiro TRI e uma menor diluição do custo fixo. E aumentou uma coisa chamada demorragem, que é o quanto a companhia paga quando uma mercadoria dela é atracada no porto, ou é atracada no caso da importação, ou é mandada para o porto e depois colocado no navio para embarque. Isso daí atrasou também, foi um trimestre muito ruim para a CSN Mineração e isso explica a queda das ações esse ano, enquanto Vale e CSN, Gerdau e Usiminas estão subindo. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Bom descanso a todos, boa noite e até amanhã.